Olá pessoal, olá turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é o vídeo 3, também eu tenho chamado de tópico 3, e nesse tópico nós vamos estudar as funções dos órgãos e tecidos linfóides. Para você que ainda não viu os tópicos anteriores, no tópico 2, eu discuti, primeiro, as características gerais das respostas imunes, mostrando as diferenças principais entre a resposta imune inata e adaptativa. Eu falei dos componentes da resposta imune inata e da resposta imune adaptativa. Eu também falei o que é um antígeno, é claro que eu falei de uma forma geral. Também eu discuti como ocorre, de uma forma geral, o reconhecimento antigênico nas respostas inatas e adaptativas. Eu introduzi o conceito de APC, célula apresentadora de antígeno, e eu falei que a célula dendrítica é uma das APCs mais importantes. E, por fim, eu falei das características das respostas adaptativas. Quais são essas características que eu falei no tópico 2? Especificidade e diversidade, memória e autotolerância. Se você perdeu esses assuntos e você tem interesse em aprender, volta lá no tópico 2 para que você possa acompanhar esse tópico de hoje, o tópico 3, tá? E se você tem interesse nesse assunto de hoje, que são as funções dos órgãos e tecidos linfóides, me acompanhe até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante comigo hoje. Bom, voltando ao assunto desse vídeo, nesse vídeo, que é o tópico 3, nós iremos falar sobre as funções dos órgãos e tecidos linfóides. Agora preste atenção comigo. Nós costumamos separar esses órgãos e tecidos em dois grupos principais. O primeiro grupo é chamado assim de órgãos geradores primários ou centrais, e o segundo grupo nós chamamos de órgãos secundários ou periféricos. Tá? No primeiro grupo, que é chamado de órgãos geradores, o que caracteriza o primeiro grupo? Eu coloquei aqui. Primeiro, é onde ocorre o surgimento das células. Não só o surgimento, mas sua maturação. E segundo, é onde ocorre o primeiro momento que os linfócitos eles vão mostrar ou expressar seus receptores antigênicos. No tópico 2 eu falei sobre os receptores antigênicos. E eu falei para vocês que nenhum linfócito ele pode sair de um órgão gerador se ele expressa receptor antigênico para antígenos do próprio corpo. Porque eu falei para vocês, se isso acontecer, pode acontecer o desenvolvimento de alguma doença autoimune. Então, esse controle nos órgãos geradores é um controle rigoroso. Tá? Bom, se essas células elas sofrem maturação e surgem nesses órgãos, isso quer dizer que esses órgãos também fornecem fatores de crescimento que permitem o desenvolvimento dessas células, ok? Então essas são as principais características dos órgãos geradores. Vamos voltar aqui. Primeira característica é o local onde as células surgem e elas amadurecem, e segunda é onde elas expressam pela primeira vez os receptores antigênicos. Aquelas células, aqueles linfócitos que expressarem receptores antigênicos para antígenos do próprio corpo, elas são eliminadas. Nem para a corrente sanguínea elas são deixadas ir, tá? Então, essas são as principais características. E quais são esses órgãos? Nós temos o primeiro órgão, é a medula óssea, e o segundo é o timo. Vamos falar de cada um deles, tá? O segundo grupo de órgãos e tecidos são os órgãos chamados órgãos secundários ou periféricos. E a principal característica desses órgãos é que, nestes locais, ocorre o desenvolvimento das respostas imunes adaptativas. Já falamos no tópico 2 sobre as respostas imunes adaptativas. E eu expliquei que é uma resposta aprendida. Então é nesses órgãos onde ocorre, por exemplo, o reconhecimento do antígeno. E é onde ocorre o desenvolvimento das respostas imunes adaptativas. Quem são esses órgãos? Linfonodo, baço e componentes do sistema imune de mucosa. Também vamos falar de cada um desses órgãos no vídeo de hoje. Então fique aqui. Eu vou começar falando primeiro dos órgãos geradores, da medula óssea, e progressivamente, à medida que eu for avançando, eu vou descrevendo cada um desses órgãos, suas características anatômicas e posição celular, e dentre outras características nós estaremos falando aqui nesse vídeo. Olha aqui comigo. Vamos começar a falar sobre a medula óssea, tá? Então, olha essa figura que você vai entender um pouco melhor. Nós dizemos assim, que a medula óssea, até mesmo aqui nessa figura dá para observar com mais cautela. Você pode observar que ela tem um aspecto esponjoso, reticular, e ela está localizada no interior de ossos longos e ossos chatos.
Essa região da medula óssea é uma região que é muito vascularizada, muito cheio de sangue. Nós também dizemos assim, que a medula óssea ela é um local onde ocorre a geração das células sanguíneas circulantes. E esse processo de síntese, de produção, de geração de células, nós chamamos de hematopoiese. Quais são os tipos de célula, professor, que são gerados por esse processo? Nós temos as hemácias, que são conhecidas como eritrócitos. Também você tem a produção das plaquetas a partir de uma célula chamada de megacariócito, que ela se fragmenta. Nós também temos os leucócitos, e esses leucócitos nós temos aqueles da linhagem mieloide e linfóide, e eu vou estar falando um pouco mais para frente, com mais detalhes, sobre esses pontos aqui. Aqui eu tenho uma outra figura bem interessante. Se você observar com calma, você vai entender bem, de uma forma bem clara isso aqui. Tá? Se você observar, eu tenho aqui extratos com células com cores diferentes. Desde aquelas células que estão próximas ao tecido ósseo até células que estão na medula, na região central da medula óssea, ok? Essas células que estão próximos ao tecido ósseo são chamadas de um conjunto de células estaminais hematopoéticas. São células que são indiferenciadas, são células totipotentes. O que é uma célula totipotente? É uma célula capaz de se diferenciar em outros conjuntos de células. Se você observar, à medida que vai chegando ao centro da medula, você tem a maturação dessas células. Na medula óssea eu tenho células maduras, prontas para cair na corrente sanguínea. Então, como é que se dá o processo de maturação das células sanguíneas na medula óssea? Sai da região periférica próxima ao tecido ósseo, até cair na medula, na região central da medula, onde as células estão maduras, vão para correntes sanguíneas e estão prontas para exercer sua função. Bom, turma, outro aspecto importante a ser destacado é que nem sempre a função de gerar células sanguíneas ficou restrita à medula óssea. Se você olhar desde o desenvolvimento embrionário até a fase adulta, você vai perceber essas pequenas diferenças. Vamos começar aqui nessa primeira fase. Na primeira fase, durante o processo de desenvolvimento embrionário, quem é que fazia a hematopoiese? A hematopoiese estava restrita a um conjunto de células chamadas gilhotas sanguíneas que ficava próximo ao saco vitelínico. Durante o desenvolvimento do bebê na gestação, no terceiro ou quarto mês, essa função fica restrita ao fígado. Quando a criança nasce e ela se desenvolve e cresce, aí a medula óssea ela agora passa a exercer a função que era exercida pelo fígado, de produzir as células sanguíneas. Mas se você observar nessa figura, olha, quando o indivíduo ele é uma criança, praticamente quase todos os ossos fazem a hematopoiese. Mas à medida que o indivíduo cresce, se torna um indivíduo adulto, essa função ela fica restrita a pequenas partes do corpo humano. E a bibliografia fala que essa função ela fica restrita aos ossos chatos, destacando as vértebras, né, as costelas, o externo e os ossos ilíacos. E para finalizar esse tópico da medula óssea, surge a seguinte pergunta, turma. Quando o nosso corpo ele sofre uma invasão de um agente infeccioso, de que maneira o nosso corpo pede reforço para combater esse agente invasor? É uma pergunta interessante. Aqui nessa tabela está a resposta. Qual que seria a resposta então? Toda vez que o nosso corpo sofre a invasão de um agente infeccioso, as células sentinelas, vocês lembram das células sentinelas que eu falei? Macrófago, mastócito e células dendríticas, elas são estimuladas a produzir citocinas e estas citocinas vão estimular a medula óssea a gerar novas células para assim fazer o combate do agente invasor. Queria destacar três principais aqui, todas elas são importantes, mas três, que nós chamamos de fator estimulador de colônia. Nesse caso aqui, olha, é o fator estimulador de colônia de granulócito monócito, fator estimulador de colônia de monócito e o fator estimulador de colônia de granulócito. Então, todas essas citocinas, olha, são importantes. Essas três aqui, se você observar, ó, quem que produz? Macrófago, tá vendo? Essa aqui embaixo é o macrófago, células endoteliais, aqui mais, ó, macrófagos, e outros tipos de células, né? Bom, turma, dando seguimento aos nossos órgãos geradores, o próximo órgão é o timo. Nós dizemos assim,
que o timo ele é o local de maturação das células dos linfócitos T. Tá? Se você olhar a anatomia do órgão, você vai ver que ele é um órgão bilobado, tá? 2 lóbulos, e ele está situado no mediastino anterior, entre os pulmões e a frente do coração. Esse órgão ele é importante porque, como eu falei para vocês, porque é um órgão onde ocorre a maturação dos linfócitos T. Se eu pegar um desses lobos e fazer um corte nele, eu vou observar uma região mais escura e uma região mais clara. Aqui também essa figura é um corte real do timo. Você consegue observar uma região mais escura e uma região mais clara. A região mais escura, externa, nós chamamos de córtex. E a região mais clara, interna, nós chamamos de medula. A região externa, que é o córtex, nós dizemos assim, que ela é densamente povoada pelos linfócitos T. E esses linfócitos T que estão aqui, eles estão imaturos ainda. Tá? Eles estão se desenvolvendo ainda. E a medula, nós dizemos assim, que ela é esparsamente povoada. Ela tem pouco linfócito T, mas ela possui também macrófagos e células dendríticas. Além de toda essa organização que eu acabei de explicar para vocês, o timo possui um outro tipo de célula que nós chamamos de células epiteliais, que está espalhada por todo o timo. Quando essas células estão no córtex, nós chamamos de células epiteliais corticais. E quando elas estão na medula, nós chamamos de células epiteliais medulares. Olha que coisa interessante. As células epiteliais corticais, elas são importantes por quê? Porque elas vão produzir um tipo de citocina chamada de IL-7, aqui eu botei ó, IL-7, e a IL-7 ela vai ajudar na maturação inicial dos linfócitos T. E as células epiteliais medulares, elas vão fazer uma outra função que é muito importante, tá? Qual é a outra função? Na medula, essas células, elas vão fazer a apresentação do autoantígeno. Lembra que eu expliquei para vocês sobre a questão do autoantígeno? Se algum linfócito T possuir receptor antigênico para os antígenos do corpo, ele tem que ser eliminado. Então essas células medulares tímicas, elas fazem esse controle, elas apresentam antígenos do próprio corpo para ver se existe algum linfócito aqui que possui receptor antigênico para antígenos do corpo. Tá? Então o que você percebe aqui? Você percebe que a maturação ela se dá do córtex para a medula. No córtex eu tenho células mais jovens, imaturas, e na medula, assim, eu tenho células mais maduras, e a partir da medula que essas células são liberadas. Uma outra coisa importante do timo é o seguinte, o timo ele possui uma vascularização muito grande, incluindo vasos linfáticos, né? Existem no timo vasos linfáticos eferentes, na qual saem dele os linfócitos maduros e alcança os linfonodos, tá? Pode alcançar os linfonodos. Mais para frente eu vou explicar melhor o que é um vaso linfático eferente e aferente. Aferente e eferente. Mas só para não deixar a dúvida aqui, um vaso linfático aferente é que traz algo para o órgão. E um vaso linfático eferente é que sai do órgão alguma coisa. Então, nesse caso aqui, o timo possui vasos linfáticos eferentes. E dele sai, assim, os linfócitos T maduros e aqueles que não possuem receptores antigênicos para antígenos do próprio corpo. Então, turma, eu vou finalizar no timo e no próximo tópico, tópico 4, nós daremos continuidade aos nossos assuntos e vamos discutir sobre os órgãos periféricos e secundários, tá ok? Até o próximo vídeo.